né? Se Deus fez o homem, veja só, entenda, você que é ateu, né? Pode ser que tenha alguma pessoa aqui que não crê, mas é o respeito também, né? O livre-arbítrio é cada um, vai prestar conta de cada um no último dia. Veja só, você que não entende, que não entendeu ainda. Se Deus fez o homem do pó, né? E soprou nas narinas do homem, quem é que fez o homem? Foi uma bomba atômica? Foi uma explosão? Olha aí. Então isso é uma ignorância espiritual, né? Eu não crer que foi feito por Deus. Olha aí, né? Não estou aqui para condenar a sua religião, se você crê ou não crê, ou é ateu, sei lá o que é. Mas eu estou aqui para dizer a você que essa palavra aqui se cumpre. E é verdadeira. Mas a apostasia está grande, como diz lá em Timóteo. Muitos nos últimos dias vão apostatar da fé. Vão criar cochichão nos ouvidos. Para não acreditar mais nas promessas do Criador, né? Se ele fez o homem, ele fez o homem para estar perto dele e não estar perto do diabo, né? Olha aí, mais um sinal. Comprovam que Jesus amou o mundo de tal maneira que teve que enviar o seu Filho amado na terra há 2000 anos atrás, em gerações passadas, para comprovar aqui nessa geração vindoura que você pode ser salvo, que você pode, através do seu arrependimento dos seus pecados, confissão dos seus pecados, você pode alcançar a salvação. Porque existem os dois caminhos, como eu falei, o céu e o inferno. Foi feito os dois. Mas será que ele fez o inferno para quem? Não fez para você, nem para mim. Mas só que a gente pode ir para lá, né? O ser humano pode ir para lá, se não acordar e não decidir a sua vida espiritual diante de Deus, né? Então, se ele fez os dois caminhos para o homem seguir, né? Por quê? Satanás foi expulso do céu. Olha aí. Por que o diabo, o anjo de luz, Lucifer, foi expulso do céu? Porque ele quis tomar o trono de Deus, amado. A soberba do coração daquele homem ali, que era um homem que regia o maior coral ali nas partes celestiais. Mas ele olhou para o trono de Deus, entrou a soberba, o orgulho, quis tomar o trono de Deus. E aí Deus fez ele descer com Satanás e seus anjos caídos, que hoje está aqui para poder matar, roubar e destruir, separar casais, colocar homicídios, separação dos casais, né? Matar a mulher matar o esposo, os filhos obedientes. Quem é que faz isso? É Deus? Não. Quem é que faz um carro bater no outro, um acidente, uma bala perdida? Será que é Deus? Não. É Satanás. Então, eu vim pregar Jesus. Então, Jesus Cristo, Ele amou você desde a fundação dos séculos. Desde que Ele já existia, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para quê? Para ter uma finalidade, para nós sermos salvos por Ele, né? Nós estamos vendo aí que os dias estão abreviados, como diz a palavra de Deus. Você pode ver agora, pode contar no seu relógio aí, daqui a pouco é tardinha, daqui a pouco é noite, daqui a pouco você vai dormir para trabalhar, daqui a pouco é a mesma hora, porque o relógio não está esperando a humanidade, e Jesus está dando seu alerta. Os sinais estão visíveis sobre a vinda de Jesus, né? O profeta Isaías, nas cartas 55 e 6, ele deixa um recado também. A necessidade de um homem buscar a Deus logo, rápido. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto ele está perto. Vai chegar dia que você não vai poder buscá-lo. Vai chegar dia que essa palavra aqui não vai estar na minha mão e não vai estar nos lugares para você ler. Porque vai ser tudo tirado. A Bíblia diz que até a morte vai ser tirada. Você vai poder querer morrer de tanta aflição, da grande tribulação que vai ter. A Bíblia diz, lá em Mateus, né? A aflição vai ser tão grande do povo, que ele vai pedir a morte para poder realmente saciar, se aliviar daquela aflição, e não vai encontrar, né?
Então, amado, nós estamos vendo aí, né, o que está acontecendo no mundo. Nós não podemos mais crer em religião, não podemos crer mais em política, porque está tudo junto. A bacanagem está tão grande hoje em dia, de religião e política, que eu posso ver que Jesus disse assim, ó, o número de perdidos são como a areia da praia. Olha aí, a que referência Jesus disse. Veja que referência Jesus, ele falou para a humanidade, que o número de perdidos ia ser como a areia da praia, e nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino do céu, né? Eu posso estar aqui, ó, falando para você, mas se eu não viver isso, não vai adiantar nada, mas eu estou aqui, ó, estou com brincadeira não, viu, irmão? Não estou brincando com o evangelho não, porque se eu estou falando para você, ó, vem para mim em dobro. Eu não vim aqui enganar ninguém não, nem pegar dinheiro de ninguém não. Deus me livre. Mas o profeta Isaías também diz lá nas cartas 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa te ouvir. Ele só está querendo encontrar no teu coração a oportunidade para ouvir o que você vai falar para ele, né? A palavra de Deus diz, se confessarem vosso pecado, ele é fiel e justo para te perdoar. Aqueles que confessam as suas transgressões e deixam, alcançará a misericórdia. Mas aqueles que encobrem, não prosperará. Se você tem um pecado oculto, preste atenção. Se você tem um pecado incubado, mal confessado, uma prostituição, uma pornografia, um adultério, uma mentira, um roubo, um engano, saiba que se você morrer nas tais, vai descer ao inferno. Não estou dizendo aqui que todo mundo vai para o inferno, não tem esse merecimento, estou dizendo para mim também, né? Mas dentro da palavra posso dizer a você, se ao qual o homem não se arrepender e morrer nas suas transgressões, vai descer ao inferno, e lá não tem vela preta, vermelha, amarela que vai te salvar. A oportunidade é agora já. Jesus chama você ao arrependimento, não chama você para ser religioso não. O profeta João, ele deixou escrito 14:6, eu sou o caminho. Disse que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém iria ao Pai a não ser por ele. Existem muitas religiões aí querendo adulterar este evangelho, mas esse evangelho é um só, como diz, né, o profeta que diz, arrependei-vos que é chegado o reino do céu. O João Batista que pregou, e deixou Jesus dar oportunidade. Existe muito aí no evangelho oba-oba, que tudo pode, mas Jesus disse, sem santificação ninguém pode chegar a Deus. Em Mateus 11:28 diz, vinde a mim todos vós que achais cansado e oprimido e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai de mim meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, quando foi às alturas, ele disse, eu vou para o Pai e não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui. Se não fosse o Espírito Santo, Satanás já tinha engolido a gente vivo. Olha aí, nós estamos debaixo da graça do Criador. Por quê? Porque ele não quer perder nenhuma alma. Jesus não quer perder nenhuma alma, mas ele deixou o recado dele, o decreto dele para mim e para você. Não foi para mim só não. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê é lamentável. É o livre-arbítrio. Você não precisa crer nas minhas palavras não. Você tem a Bíblia em casa, leia ela, viu? Leia ela, porque se o homem não ler isso aqui, vai ficar perdido, E a condenação é essa, que a luz, ela veio ao mundo, mas os homens têm amado mais as trevas. Isso aí é real. Os homens só têm amado mais a ilusão que o mundo oferece. O mundo oferece muitas coisas boas, mas que leva
Evangelho é você negar o pecado, negar a mentira, negar tudo aquilo que te leva para a morte. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Mas eu quero deixar totalmente o versículo que ele conta em Mateus, capítulo 24, fala sobre a vinda de Cristo. Quantos estão preparados para o final do ano, para as festas, mas quantos estão se preparando para a vinda de Cristo? A Bíblia diz, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. E quem é que deve tomar a tua coroa? É o inimigo das nossas almas. A Bíblia diz lá em João capítulo 8, versículo 44, que ele é o pai da mentira. É o oposto da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O diabo, ele é o pai da mentira. Quantos têm sido enganados pelo inimigo das nossas almas? João 10 diz que ele veio matar, roubar, destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida, vida com abundância. E a palavra de Deus em Mateus 24 diz, quando Jesus ia saindo ao templo, aproximaram-se dele dos seus discípulos para lhe mostrarem as estruturas do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isto, em que verdade digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando a cidade no Monte das Oliveiras, chegaram eles e os seus discípulos, em particular dizendo, quando serão essas coisas? Que sinais haverá da tua vida e do fim do mundo? Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Que ouvirem guerra, povo de guerra, olhai e vos tenham aconselho, porque isto é mistério, que tudo isso aconteça, mas ainda não é. É preparação, irmão, é se preparar. A gente vemos, a palavra de Deus está se cumprindo dos quatro cantos do mundo. O povo de guerra é festa, é fome, mas as pessoas não querem entender, não querem abrir o seu coração para a verdade. Jesus está às portas, meus irmãos, me dando uma oportunidade. Muita gente está despercebida, estão andando despertos, vulneráveis. Quando a pessoa está vulnerável, a pessoa fica uma presa fácil na mão do Satanás. A pessoa fica uma presa fácil na mão do diabo, porque ele é o pai da mentira. E quando os falsos profetas têm subido, querendo o seu dinheiro, necessidade de graça, e não receber de graça. Jesus ele fazia prodigos, milagres, maravilhas. Mas a gente não via Jesus fazendo milagres por dinheiro. Hoje em dia tudo é por dinheiro, tudo é pago. Se você entra no shopping desse aí, ó, você paga, eu de posse. Se você vai numa praça, você tem que pagar, não tem que pagar. Mas eu quero te dizer, para aceitar Jesus, você não paga nada, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Jesus já pagou, você não precisa pagar mais nada, porque foi pago na cruz do Calvário.
dele foi derramado na cruz por mim e por você. O sangue de Cristo, onde anda? Porque a Bíblia diz, sem sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Antigamente, no Antigo Testamento, para alguém se purificar do seu pecado, a pessoa tinha que sacrificar um animal e derramar o sangue. Mas a gente estamos na nova aliança. Não precisa mais desse sacrifício, porque já foi feito na cruz do Calvário. Jesus, ele entregou a sua vida por mim, para a remissão dos nossos pecados. Basta totalmente cada um de nós reconhecer que somos pecadores e pedir perdão, porque a Bíblia diz que confessar o seu pecado diante do nome, eu confessarei os seus pecados diante de Deus, que está no céu. Não é confessar para o homem, mas é confessar diante de Deus os nossos pecados. Ele diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. João Batista disse, se arrepender-vos é você deixar as velhas práticas e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. E como é isso, irmão? É como Nicodemo. Nicodemo, quando foi 6 de noite com Jesus, ele disse, mestre, o que é necessário para que eu nasça? Jesus disse, olha, nascer de novo é você. Não é você voltar para a barriga da sua mãe, porque ele achava que nascer de novo era voltar. Mas Jesus disse, tu é mestre de Israel e não sabe? Por quê, irmão? Porque ele era religioso, ele era mestre dos fariseus, dos hipócritas. Mas a Bíblia diz, tu é mestre e não sabe, não conhece? Aquilo que é nascido da carne é carne, mas aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário é você ter novo nascimento. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, aquele que está escrito em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo bem. Esse é um novo nascimento. A pessoa tem que deixar o pecado. Os pecados nos afasta de Deus. O pecado nos separa o homem de Deus. Como é que você pode viver separado do seu Criador? É o pecado. Porque a Bíblia diz que todos os pecados mais destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz também lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Essa é a consequência do pecado. Todo aquele que peca é escravo do pecado. E Deus não nos fez para ser escravos do pecado, irmão. Deus ele nos criou para que nós sejamos livres. Livres. Através da sua palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Depois do Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A pessoa que Deus tem em Jesus, desde a minha mocidade, mas não quer largar o pecado. O pecado é pior do que o câncer, irmão. Ele vai matando a pessoa aos poucos. Para você aceitar Jesus é preciso ser de novo. Renunciar as coisas do mundo. E aceitar Jesus é isso. É você negar os seus desejos, prazeres da carne, que